Queridos seguidores, esse é um vídeo muito especial, tá? Que fala sobre uma coisa muito íntima minha. Mas toda viagem eu explico. Eu já fiz stories, já fiz destaque, já escrevi um textão na legenda. Mas como sempre tem muita gente chegando, e eu sei o carinho e o amor que vocês têm pela minha família, por todos, por mim, principalmente pelo Romeuzão, eu agradeço isso toda semana na TV. Eu decidi fazer um vídeo dessa vez, um vídeo bem explicativo. Até para eu poder repostar ele todo ano, quando a gente faz a viagem do ano sem o Romeu. E sim, isso existe, a viagem do ano que a gente faz sem o Romeu. Vamos lá. Ponto básico e pacífico. Romeu é autista. Só essa informação já deveria ser o suficiente para todo mundo entender que o funcionamento do Romeu é diferente, para a galera não julgar precocemente. São necessárias uma série de adaptações para ele se desenvolver, para ele se adaptar a nós neurotípicos, sabe? Para ele funcionar de acordo com o que a sociedade exige dele. A sociedade sempre exige alguma coisa de todos nós. Imagina então para alguém que tem um transtorno de desenvolvimento. Ele, ao longo dos anos, ele evoluiu muito. E, gente, ele vive sob um esforço, sob uma atenção constante, todo dia, para se encaixar socialmente. O que vocês veem no meu Instagram é o que ele dominou com maestria, sabe? Ser hiper simpático, doce, dar um sorriso carinhoso, perguntar como vai, demonstrar interesse no próximo, segurar a vontade de explodir de raiva quando bate, dançar uma música, cantar na frente das pessoas, fingir que não tem nada de diferente nele em algumas situações, sabe? Tanta coisa, conseguir parar de falar no cinema, principalmente se autorregular, sabe? Isso é muito difícil, encontrar uma forma de suportar um lugar barulhento sem ter uma crise, ou muito cheio, ou muito iluminado, ou com qualquer coisa muito demais, muito estímulo, sabe? O que faz ele conseguir isso é principalmente o poder de controlar o resultado dos acontecimentos, não ser surpreendido, ou seja, ele domina a rotina do dia. Todo dia da semana igual da semana seguinte. Saber o que acontece na segunda, que vai acontecer na segunda que vem e na outra, na terça que vem e na outra, e assim por diante. Ele consegue saber exatamente tudo o que vai acontecer sem mudar, sem mudança nenhuma. Aí ele tem a sua comidinha, a sua roupinha no tecido que ele gosta, na cor que ele quer, sua caminha. Eu posso dar 100 exemplos lindos de coisas e situações que trazem a paz, trazem calma, trazem força para ele evoluir e se adaptar ao nosso mundo neurotípico, tá? É só você pensar na lista de coisas do seu dia a dia que te fazem bem, sabe? Por exemplo, a maioria dos autistas precisa dos seus artifícios para autorregulação. Talvez vocês não entendam o que são essas palavras, mas são de extrema importância. E essas coisas não existem onde? Numa viagem. Porque tudo isso que eu descrevi agora chama rotina. Então, tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz o inesperado, que tira os pés dele do chão da segurança, gera pânico, gera estresse, desespero, gera crise. E como eu sempre falo, que os sentimentos do Romeu são tão fortes que não cabem só na parte de dentro, né? Eu já falei isso tantas vezes. Por isso que, por exemplo, ele se tremelica todo quando ele está muito feliz, porque não cabe dentro dele, ele tem que externar. Eu falo que o amor que ele sente é o mais forte, mais puro do mundo, não falo? Então, o mesmo serve para todo tipo de sentimento. A raiva é de explodir, é incontrolável. Existe da parte dele um esforço sobre-humano para controlar, tá? E sentimentos como, por exemplo, ficar nervoso, passando um avião aqui, né? Sentimentos que eu estava falando, como ficar nervoso ou sentir medo, eles quase que não existem. Porque na intensidade que o Romeu sente, eles levam direto para o pânico, direto para a crise. E eu não sei se vocês já viram a crise de uma pessoa com déficit de desenvolvimento. Não é uma coisa simples, é muito forte. É desesperador demais para todos os envolvidos. Não é o que a maioria das pessoas está acostumada a ver. Bom, para uma pessoa neurotípica já é aterrorizante. Imagina então para uma pessoa neurodiversa. Agora, vamos lá, para vocês entenderem. Adivinhem qual é o lugar que não tem nada disso que eu descrevi que ele precisa, que não tem rotina, que gera instantaneamente toda a situação de crise, que acaba virando um trauma impossível de esquecer. Adivinhem? Uma viagem. Não tem absolutamente nada que ligue ele com a sua rotininha, com uma vida que ele consegue dominar, sabe? Que ele está em controle. Ou seja, é uma crise atrás da outra, um pânico em cima do outro, só que com um agravante, uma coisa muito séria. Não é que ele teve uma crise num shopping ou na entrada de uma festa e a gente vai voltar correndo para casa e vai ficar tudo bem.
Não tem casa. Tem hotel, tem cama estranha, espaço estranho, comida estranha, pessoas estranhas. Vocês estão entendendo? Não tem nada que aplaca aquela crise e traz aquela calma arrebatadora. Vira uma crise constante, vira uma crise sem fim. Quem nunca viveu, nunca presenciou uma, não tem nem ideia do que eu estou falando, tá? Não consegue imaginar essa situação potencializada. Mas eu tenho certeza que a comunidade autista consegue. Ou quem trabalha com autistas consegue. Então nunca passou pela minha cabeça no início não levar o Romeu. Eu enfio ele junto em tudo, em todo lugar. Até, obviamente, começar a fazer muito mal para ele. Essas viagens que hoje a gente faz só com os dois menores, com a Dani e com o Tefo, são viagens malucas. Você dorme num lugar diferente a cada 1 ou 2 dias. Aí pega voo 3 da manhã, fica horas sem comer, em trânsito, sabe? Perde refeição para não perder voo, aí corre de um lado, corre pro outro, dorme 4 horas para pegar outro voo, anda pra caramba, num lugar seco, árido, aí não tem água para comprar. Aí chega num restaurante, você não sabe o cardápio, só tem o que tem. Não dá pra você pedir, não pode fazer assim pro meu filho, não, só tem aquilo. Aí ninguém entende a língua. E a gente, entre nós aqui, a gente sempre comenta quando a gente tá numa situação como essa, sabe? Tipo, agora, esses dias a gente acordou às 4 da manhã em Paris para pegar o voo aqui pra Grécia. A gente sempre fala, imagina, ter que acordar o Romeuzão às 4 da manhã, fazer ele se trocar e sair rápido do quarto. A gente sabe que isso ia ser impossível. Quer dizer, é possível fazer, mas gerando dor, gerando trauma. Eu vou contar pra vocês, a gente estava em Nova York, caminhando do restaurante pro hotel, alguma coisa assim. Aí no caminho a gente passou numa livraria. A Dona e o Tef eram pequenininhos, quiseram entrar. Nada mais normal. Ok, beleza, estamos no caminho, passamos por uma loja legal, vamos entrar rapidinho. Não para o autismo do Romeu daquela época. Não, estava combinado que a gente ia pro hotel, era isso que tinha que acontecer. Não aconteceu, então 2 minutos depois, lá estava eu, deitado no chão da livraria, com ele no meu colo, enquanto ele tinha uma crise horrível, devastadora, e as pessoas em volta julgando. Hoje o Romeu evoluiu muito, ele saberia lidar com uma mudança como essa, tá? Não sem nenhum esforço, mas ele saberia, porque foi muito trabalho de todos os envolvidos para chegar nesse ponto, tá? Onde a gente consegue ver que ele sente, mas rapidamente ele consegue se regular para aceitar, tá? Às vezes, porque às vezes também ele não aceita e pronto. E tá certo, nós temos que nos adaptar a ele, tá? Esse é só um exemplo, eu posso dar muitos, assim. Por exemplo, a gente sempre tem que ligar no restaurante que a gente tá indo e pedir para já esperar a gente com uma porção de batata frita na mesa para aplacar a ansiedade de chegar num lugar novo. Enfim, toda a família autista deve ter suas formas de lidar com as emergências, tá? E o que acontece é que a viagem potencializa isso demais. Acontece o tempo todo, sem trégua, vira um terror, gente, vira um castigo para ele. Ele fica péssimo, ele fica odiando tudo, ele tem essas crises constantes, fica se sentindo culpado e arrasado por ter essas crises. E nós, também péssimos, acabados por ele estar daquele jeito. Imagina o coração de um pai, sabendo de uma mãe, sabendo que o filho está mal por uma escolha de ter trazido ele nessa viagem e tentar fazer essa rotina. Gente, é difícil para falar, porque é muito dolorido, cara. E no final das contas, ninguém fica feliz. Vira um pesadelo, fica todo mundo triste, todo mundo chorando, fazendo de tudo para deixar o ambiente mais leve, mais seguro para o Romeu, e acaba a viagem. É isso, acaba a viagem. Ou seja, um roteiro como esse que a gente está fazendo agora, para poucos dias, com muitos países e cidades, para conhecer o mundo, é impossível de ser realizado. E aí, o que acontece? A gente tem que cancelar tudo e se adaptar. Mas aí entram meus outros filhos, entendeu? Não dá para simplesmente cancelar. Eu não sou só pai do Romeu, eu sou pai da Doninha, eu sou pai do Tefo também, tanto quanto do Romeu, e amo e cuido deles em proporções idênticas. Eu sempre falo que cada filho que está precisando é o que mais tem atenção, e isso varia entre os 3. Sabe, os 2 menores, a Doninha e o Tefo, eles têm vontades e desejos próprios. A Doninha e o Tefo nasceram numa família atípica, eles não conhecem a vida sem o autismo. E eles vivem diariamente, todos os dias dos seus 12, 13 anos de vida em torno disso. Eu tenho muito orgulho o maior orgulho do mundo do quanto meus filhos são conscientes, amorosos, respeitadores com o Romeu. Eles não conhecem a vida sem o autismo. Mas desde que eles nasceram, as vidas deles, 2, são adaptadas à vida do Romeu. Enquanto eles eram pequenos, isso deixava a família unida, fluindo, funcionando. Mas, gente, agora
Tefo tem 12, Doninha tem 13 e já não dá mais. Eles querem gostar do que eles gostam, no ritmo deles, são pré-adolescentes, com a personalidade deles. E eu e a sua, a gente tem que pensar neles. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas existem estudos que irmãos de crianças especiais crescem com muitos problemas, por sempre serem deixadas de lado, terem suas vontades deixadas para segundo plano, terem muito menos atenção e muito menos tempo dos pais. E eu e a sua, a gente não deixa isso acontecer, tá? Com muita maturidade eu tomei a decisão que a gente divide as viagens nessa família. Então tem todo ano a viagem com e para o Romeuzão. São viagens para lugares que ele se sente em casa, que eu posso fazer uma estrutura para ele, como uma casa mesmo, sabe? Tudo que ele gosta, como equipe que pode cuidar dele. Enquanto os outros dois podem sair para conhecer o mundo em horários malucos, ter a vida cheia de surpresa que eles querem. Tá? E o Romeuzão tem uma outra estrutura para fazer as coisas no ritmo dele, e no final das contas todo mundo se encontra logo mais, ou também todo mundo fica sem fazer nada mesmo, tá? Mas num lugar que tenha tudo que o Romeu gosta, tá? Tenha todas as coisas dele, tá? Normalmente é Miami, quem me segue aqui sabe que a gente vai muito para lá, ou Orlando também. E se não é nenhum desses dois, é um lugar que eu preciso alugar uma casa e ficar pelo menos 15 a 20 dias no mesmo lugar, vocês entendem? Para ter essa sensação de casa, de paz, de tranquilidade, de segurança. Essa é a viagem com o Romeuzão. E todo ano a gente faz uma viagem para algum lugar que os dois menores não conhecem, que querem conhecer sem o Romeuzão. Eu vejo os comentários, gente. Eu vejo que muita gente fala, pô, sem o Romeu não tem graça. Ou, eu não consigo ver vocês sem o Romeu, a família não está completa. Eu sei, eu sofro e nem eu consigo ver a gente sem ele. Não consigo mesmo. Mas o que eu consigo menos ainda é ver ele sofrer. É fazer ele sofrer. E ele sofre muito numa situação como essa. E isso eu tenho certeza que nenhuma das pessoas que comentam essas coisas querem também, né? Por isso a conscientização é muito importante. Porque, do meu lado aqui, já morrendo de saudade, não é a coisa mais agradável do mundo ler esses comentários, né? Todo mundo sabe que pai e mãe anda assim, a culpa tá aqui sempre, tá? Mesmo sabendo que esses comentários são feitos na melhor das intenções, tá? A instrução, como esse vídeo, é para que todo mundo entenda a situação real, a realidade. A realidade muitas vezes é dura, né? É uma realidade que machuca. Tudo que eu mais queria na minha vida era ter o Romeuzão aqui, minha família completa, mas seria muito doloroso e sofrido para ele e por consequência para todos nós. A vida real é diferente de um edit de 30 segundos no Instagram, gente. E pode acreditar, o Romeuzão ama ficar com os avós. Ele fica com os 4 avós, toda a atenção só para ele, toda a estrutura que a gente tem voltada só para ele. E até porque ele já veio em viagens assim. Eu contei para vocês. E ele lembra bem o trauma que foi. Ele não quer vir. Ele sabe bem e ele fala, eu não quero ir. A gente faz FaceTime 2 vezes por dia. E daqui a pouco a gente vai com ele para Miami, na viagem do Romeuzão, onde a gente tem uma estrutura de casa para ele relaxar como todos merecem nas férias. Eu quis fazer esse vídeo, ficou longo pra caramba, mas algumas coisas têm que ser bem explicadas para não gerarem dúvidas, mas principalmente para gerarem consciência, tá? Eu disse dúvidas porque muita gente falou, por que o Romeu não foi? Por que o Romeu não foi? Agora essa dúvida tá sanada, tá? Quando a gente é de uma família típica, eu tenho uma pessoa com algum tipo de distúrbio de desenvolvimento, é muito necessário a gente saber se adaptar. É muito necessário a gente não forçar uma criança autista a funcionar como a sociedade quer que ela funcione, como as pessoas querem que ela funcione. É muito importante um pai conseguir descobrir quais são os limites do seu filho, tá? E por isso que eu faço questão de vir aqui falar. Quando o Romeu era pequeno, a gente não tinha ninguém para chegar pra gente falar isso. Respeita ele, trabalha antes, usa as terapias, cria situações de vida cotidiana, de vida diária e depois treina na vida real. A gente teve que descobrir isso na base do acerto e do erro. E por isso que eu faço questão de vir aqui falar para todos vocês, tá bom? Daqui a pouco estaremos todos juntos de novo. Amo vocês. Obrigado por todo o carinho, por todo o amor, tá? E por toda a consideração com toda a minha família e não só comigo. Beijo, fiquem com Deus.